3 anos e meio. Quando chega os 3 anos e meio, Satanás, o capiroto, vai colocar as suas garras para fora. Quando Israel perceber que foi enganado, já era. Só que quem está pregando? As 2 testemunhas. E quem são as 2 testemunhas? Pastor, eu aprendi que era Moisés e Enoque. Não, não é. As 2 testemunhas é o povo gentil que se converteu e os judeus messiânicos, as 2 oliveiras, as 2 casas de Israel, as 2 testemunhas, que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 11, 12, 13 e 14, que dos 2 o Senhor fez um único corpo. E esse povo, os judeus messiânicos, como são chamados hoje, que aceitaram a Jesus, e a igreja, nos primeiros 3 anos e meio, estarão pregando, estarão falando para Israel, esse daí ele é o falso Messias, esse é o que está escrito na palavra, esse foi o que o Senhor, vocês foram enganados, mas eles vão dizer, nós não fomos enganados, quem são vocês? Mas 3 anos e meio, quando as coisas apertar sobre eles, eles vão dizer, aqueles crentes tinham razão. Nos perdoa, Yeshua Mashiach, nosso Messias. Aí eles vão invocar o Senhor. Mateus 23, 39, acabamos de ler, glória a Deus, obrigado. Vamos memorizar isso aí. Continuemos, dentro do texto de Zacarias. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como Ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Aleluia, não vi nenhum aleluia aí. A leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio. Quem foi que dividiu o mar ao meio, usado por Deus? Quem foi? Moisés disse lá, Deus vai levantar um igual a mim. Ele vai dividir, voltemos para o texto. A leste, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes. O Senhor vai abrir os montes para que o povo fuja do reino da besta. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá de até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos, todos os seus kadosh. Quem são os seus santos e os seus kadosh que ele vem aqui? Quem é os seus santos, quem são os seus kadosh? Levanta a mão, irmão. Creiam na palavra de Deus, pelo amor de Deus, irmão. Vamos continuar. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei, ó o reino milenar aqui, ó. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Versos 10. A terra toda, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será estabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananael até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor, preste atenção no reino milenar, quem não subir para lá, para a festa dos tabernáculos, o Senhor vai feri-los. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém.
Aliás, essa parte aqui ainda é na guerra. Lutará contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas. E sua língua apodrecerá em sua boca. Uns falam que é a bomba nuclear. Eu creio que é a praga do Senhor. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Aqui é na guerra do Armagedon ainda. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupas. Ei, vem aqui comigo. Quem vai ajuntar os despojos das nações que lutaram contra Jerusalém e perderam? Quem? Os kadosh, os santos? Não, os judeus que sobraram. Lembra que muitos estavam vivos, eles clamam ao Senhor, o Senhor vem, a terra se fende, a terra abre, eles fogem. Aquele povo é que vai multiplicar também, terão filhos, eles não morreram. Continuemos. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes, está aí, então os sobreviventes de todas as nações, o reino milenar, preste atenção. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, elas sobreviveram, escaparam. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele, aquele que não vier para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar as festas das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separados para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão consagrados e bacias diante do altar. Até aqui. Quantos estão entendendo algo aqui hoje, aqui, pelo amor de Deus? Vamos aqui. Eu li Apocalipse capítulo 6. Amém? Agora eu resumo e fecho aqui. Eu li Apocalipse capítulo 6. Leia os dois últimos versículos, 16 e 17 diz: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então a igreja de Cristo Jesus, que está atento às palavras de Deus, e felizes os rebanhos que estão espalhados sobre a terra, não estou falando de mim, mas felizes os rebanhos, para a glória de Deus, pelo amor de Deus, que tem seus pastores, que estão tirando tempo para pesquisar, para se aprofundar, para orar, para poder ensinar a igreja sobre os adventos finais, dos fins dos tempos, para aprender, porque isso nos dá esperança, amém? Porque enquanto aquele cara daquela rede de esgoto, que terminou o programa deles, postaram no Instagram, e ele termina assim: vou terminar até o próximo aí, se não vier o Apocalipse, tirando onda. Aquele outro cantor lá dizendo: aqui não vai acontecer Apocalipse nenhum. E a outra estava falando: nós vamos macetar o Apocalipse. Quer dizer, as nações zombam do Senhor. Só que nós não podemos ser abalados. O Senhor está nos vacinando contra esses vírus malignos e diabólicos de incredulidade. Nós temos a esperança. Por quê? Porque nós sabemos como será o fim dos tempos.
temos a garantia por Deus, pelo Senhor, aí vai se cumprirá. Com Ele nós reinaremos. Alguns dizem, o Senhor está reinando sobre todo mundo. Não, não está. Hebreus capítulo 2, versículo 8, olha o que diz. Eu vou te perguntar, quem é que está nadando de braçada sobre o mundo hoje? Quem é? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? O diabo. Em Lucas capítulo 4, versos 5 e 6, o diabo leva o Senhor num lugar muito alto e diz assim: se tu se prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei todos os reinos das nações, porque tudo isso foi me dado. Jesus diz, o príncipe deste mundo, é ele que está nadando de braçada aí. Hebreus capítulo 2, versículo 8, olha o que diz. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Ponto, tem um ponto aí. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Falando sobre reino romano, quem estava reinando na época? Os Césares. Quem está reinando? Quem hoje, por exemplo, quem é que hoje manda no Brasil? Um exemplo, vamos lá. Quem é que manda no Brasil hoje? Não é nenhum desses caras, é um cara da caneta. Quando pensa que nós já chega na sua casa às 6 horas da manhã. Lá no judiciário. Lá é o cara que manda, meu irmão. O cara é o cara. Manda e acabou. Então um monte de gente aí. Quem é que manda na Rússia? O Pudim. É ele que manda. Quem é que manda na Coreia do Norte? Juiz. Esse cara aí. Quem é que manda em países tal? Nos países do Oriente Médio, quem é que manda? Os caras lá, os reis. Quem é que canta por aí? Está dominado, está tudo dominado. Quem é? Sim ou não? Calma. Por isso que ele vai abrir o livro, Apocalipse 6. Apocalipse 5, se não me falha a memória, 5. Quando ele abre o pergaminho que está com 7 selos, ali é a escritura da terra. Ele diz, agora eu vou tomar de volta o que é meu. Agora Deus usa o profeta Miqueias, está usando o profeta Isaías. Vamos terminar de ler o profeta Isaías. Vamos ficar de pé, por favor, pode ficar de pé. Eu termino, enquanto os músicos sobem. Verso 3. Isaías, capítulo 2, versos 1 em diante. Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será levado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Amém? Todas as nações, nós já vimos isso. No reino milenar, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a Ele sairá de Sião, Jerusalém virá para o Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venham, ó descendentes de Jacó, andemos na luz do Senhor. Se os pregadores reformados que estão por aí estão dizendo que nós estamos vivendo no milênio, então eu pergunto para eles, por que está acontecendo guerra? Ou guerras no mundo? Me responda. O Senhor diz que trancou Satanás no lugar, colocou uma pedra e selou. Lá ele não pode sair, está selado. Só quando o Senhor liberar ele novamente. E também não está dizendo que 1000 anos vai acabar de uma hora para outra, que Satanás vai enganar as nações de uma hora para outra e acaba. Ninguém sabe o tempo que ele vai levar para enganar. Agora, o porquê que o Senhor, depois de 1000 anos, vai soltar o diabo novamente? O diabo serve para expor os hipócritas. Não é o nosso caso. Nós não estaremos mais em corpos corruptíveis. Nós estaremos com o Senhor, reinando com os sacerdotes dele.
Nós não estaremos no sacerdócio rebaixado. Nós estamos nas esferas espirituais com o Senhor. Mas é por isso que a gente precisa dos corpos também para reinar com o Senhor. Agora, os povos que sobreviveram, você lê o texto lá de Zacarias capítulo 14, é bem claro a Bíblia. E os sobreviventes das nações que subiram contra o Senhor, essas pessoas continuarão tendo filhos, se casarão, serão julgadas, se merecem herdar a terra ou não. Vai ter o primeiro julgamento, a Bíblia fala de 2 julgamentos. O primeiro na vinda de Jesus e o segundo na ressurreição da segunda morte. E bem-aventurados os que ressuscitam na primeira morte. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, perdão. Por quê? Porque haverá um segundo julgamento. E aí aqueles que participarem da segunda ressurreição, quem são esses? Os que morreram sem Cristo. E aí todos serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14, versículo 15. Então Deus levantou o profeta Miqueias para anunciar a desgraça e a ruína da Assíria, e assim aconteceu. A gente vai continuar terça que vem.